Fala pessoal, aqui é o Nutri Heitor Gomes falando e agora nós vamos dar início ao nosso programa que nós lançamos aqui no nosso grupo de WhatsApp na semana passada sobre saúde preventiva. E o que consiste isso? Isso é um exame de sangue que vocês vão lançar para mim através daquele link que eu mandei no grupo e dentre vários eu vou sortear um e vou falar um pouco sobre esse exame para falar sobre a pessoa. Lembrando que eu não vou expor a pessoa, tudo bem? A pessoa que eu vou falar do exame que eu, como esse selecionado aqui é hoje, já sabe que é o exame dessa pessoa. E aqui nós vamos ler. E qual a intenção disso? Primeiro, nós vamos analisar de forma preventiva, para saber o que a pessoa pode fazer para poder tentar se cuidar já. Aqui não é uma consulta, é só um alerta, uma leitura de exames laboratoriais, naquela visão preventiva, e assim a pessoa pode sim, a partir daí, ter uma noção mais assertiva do que vai fazer daqui para frente. E aí sim ela pode se prevenir de futuras doenças e o que for. Claro, não posso dar diagnóstico, nutricionista não dá diagnóstico, a gente dá uma previsão do que pode estar acontecendo com aquela pessoa. E o exame de sangue nada mais é do que as células do nosso corpo estão falando. O que ela pede, o que ela está falando, ela comunica com a gente. Basta a gente saber ler. Então, tudo bem? Vamos começar então. Esse paciente aqui é um paciente do sexo masculino, na faixa da terceira idade, é o JABA, tudo bem? E aqui nós vamos começar pelo hemograma. Sempre quando a gente fala, eu quero fazer um hemograma completo, ele não é tão completo assim, mas dá para ter uma boa noção através dele, numa boa leitura. Então, vou ampliar um pouquinho aqui a tela, tudo bem? E aqui vamos lá, a partir do hemograma, vamos ver a quantidade de células de sangue que está sendo produzida pelo corpo dessa pessoa. A quantidade está sendo, vou botar a canetinha aqui, a quantidade está sendo boa, tá bom? Tá vendo? Está sendo boa a quantidade, 4,36 de sangue dessa pessoa. Claro que está muito próximo do limite mínimo de sangue, então a gente pode ter uma ideia que está sendo produzida uma quantidade boa, mas poderia ser um pouquinho melhor, né? Mas até então, nada demais nisso. Vamos ver a hemoglobina, aqui 12 ponto... Espera aí, deixa eu fechar isso aqui. 12,4. Essa hemoglobina, ela diz o quê? Ela está dizendo que essa pessoa está com uma possível deficiência de ferro. E aí ela pode ter alguns sintomas, como cansaço, queda de cabelo, unha fraca, imunidade baixa, e entre outros. Então, isso indica que a pessoa está com uma possível deficiência de ferro, tá bom? Então, o hematócrito da pessoa está falando também que a pessoa está com um sangue um pouco hemodiluído, que nós falamos, então ele está com uma falta de quantidade de células vermelhas, tudo bem? Seguindo mais abaixo, vamos para o VCM, volume corpuscular médio, que é esse daqui, a canetinha, esse daqui, VCM, esse estou circulando aqui, e está no 90,4. 90,4 diga o quê? Que a célula está sendo produzida no tamanho normal, tudo bem? Está sem deficiências nutricionais nesse quesito somente. Mas lembrando que a hemoglobina diz que está com uma deficiência, possível deficiência de ferro. E aí a gente vai aqui ó, no RDW, canetinha novamente, aqui, RDW. Está apontando no, deixa eu fechar, 14,7. Está dizendo que as células estão começando a ser produzidas em tamanhos diferentes. Então, isso pode dizer que, possivelmente, futuramente, pode estar sendo produzido em tamanhos pequenos, tanto as células de tamanho pequeno, como as células de tamanho grande. Isso se chama anisocitose. E aí, ela indica que não está sendo produzido em tamanho normal, padronizado, tudo igual. Então, está tendo alguma alteração futura. Pode ser que seja uma deficiência de ferro, deficiência de B9, deficiência de B12, pode ser deficiência de algum nutriente que a gente não sabe qual é, tudo bem? Então, nós seguimos pela série branca, para nós vermos a questão das nossas células de defesa. E aí a gente pode ver a questão aqui dos neutrófilos. Eu não vou ficar botando a caneta toda hora aqui não, porque como estou no celular, então isso pode atrapalhar um pouco. Então, dando a sequência ali, lá nos leucócitos, vamos ver. Leucócitos 5,7 está numa média padrão, tudo bem? Sem problema nenhum, nenhuma alteração. Os neutrófilos indicam que eles estão sendo produzidos também sem problema nenhum problema de infecção bacteriana, nada disso. Eosinófilo está falando que se ele tem algum tipo de alergia ou alguma parasitose, nada disso. Então, quanto a isso, indica tudo normal. Lembrando que isso aqui não é um exame assertivo.
ele nos dá uma previsão, tudo bem? Ele só vai avisar se está com uma infestação muito grande ou um processo alérgico muito grande. E descemos os basófilos, também está ok. Linfócitos também não acusa nada demais. E o monócito nesse paciente também não está acusando nada demais, ok? A plaqueta dessa pessoa está de 225 mil, está sendo produzido no tamanho normal, quantidade normal, perdão. E vamos passar adiante. Vamos lá, para cá. Ok. Hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada diz como que esse paciente está sendo o consumo dele de alimentos ricos em açúcares nos últimos tempos. Então vamos ver? Bom, está bom, sem problema nenhum, porém está bem próximo do limite. Então isso indica que o paciente pode sim começar a dar uma moderada no consumo de açúcares e gorduras também. Tudo bem? Ok. A glicose, a média da glicose está sendo de 93. Mas lembrando que é o paciente de terceira idade, então esses resultados estão bons. Só que a gente pode começar a ligar um alerta para que não possa piorar no próximo exame, tudo bem? Passando em diante, ácido úrico. Ácido úrico me fala que essa pessoa está dentro do padrão. Então não tem problema com consumos altos de carnes, nada disso. Então não tem nenhum problema quanto a isso. O colesterol desse paciente também se encontra bom, sem problema nenhum, tá? Triglicerídeo está tendo um ótimo consumo de massas, então não tem problema. Aquela questão da hemoglobina glicada pode ser algo que tenha sido bem anterior. Então você pode sim estar num processo de mudança. Então seu triglicerídeo mostra que você está consumindo pouca massa, mas pode ser que você esteja consumindo gorduras trans. E aí pode ser no biscoito recheado, produtos industrializados em geral, tá? Mas massa em si não é muito. Você está muito bem de massas. Vamos para o próximo, que é HDL. Bom, o seu HDL indica que você está tendo uma boa quantidade de colesterol que vai ajudar a desobstruir os nossos vasos sanguíneos. Então, perfeito. VLDL também não tem muitas placas aterogênicas, então você está tendo uma boa quantidade de gordura no sangue, sem excessos. Perfeito. Vamos ver o LDL? LDL também está bom, sem problemas nenhum no LDL. Então, o seu perfil lipídico, de modo geral, sem problemas nenhum. Vamos ver a ureia? Bom, a ureia me indica alguns fatores, e dentre eles, o que pode ser mais preocupante é uma questão de algum problema renal. Pode ser também o consumo de carne, também pode, mas vamos associar com outros exames futuros. Então, essa ureia aqui está de 78, indica que está tendo uma pouca excreção da sua urina, a ureia. Então, pode ser que me ligue um alerta de uma saúde renal um pouco prejudicada. Vamos ver a seguir. Vamos ver a creatinina. A creatinina me diz também que você pode ter perdido uma massa muscular recente, abruptamente, ou também está tendo um problema na excreção na urina, tudo bem? Então me indica também que você pode sim estar com algum problema na função renal, na hora de retirar. Então também indica um pouco alto, isso está me dando uma questão de que, um alerta, que isso pode sim ter a ver com a função renal. Vamos ver o sódio? O sódio está bom e o potássio também. Então isso me deixa um pouco menos preocupado, mas lembrando que eles estão muito próximo do máximo. Então vamos ligar um alerta para aquela questão da função renal, tudo bem? Vamos ver o cálcio também está dentro do padrão. O sexo masculino não tem muita alteração no cálcio. Vamos ver a vitamina D. A vitamina D, ela está ótima aqui, tá? Então não tem problema quanto a vitamina D. Não sei se você toma algum suplemento ou você está tendo uma exposição solar muito boa. A gente, na hora da exposição solar, a gente não pega muito no rosto, nem na palma, nem no dorso da mão. A gente pega mais nas partes que ficam cobertas. Isso é um bom sinal, tá? Mas a vitamina D está boa. Vamos ver a outra. Deixa eu baixar aqui. Vitamina D. Então, são esses. Isso aí. Então, de modo geral, eu ficarei um pouco em alerta na questão da função renal, tá bom? Então, eu não sei se você teve uma perda de massa muscular muito grande, e aí isso da função renal um pouco prejudicada também me liga o alerta na questão da deficiência de ferro também, que está tendo lá no seu exame de sangue logo no início. Claro que não tem nenhum
exame específico. A gente poderia fazer, deixa eu voltar aqui, a hemoglobina. A gente poderia fazer, sim, um exame mais específico para poder determinar isso e, se for necessário, a gente caminha para um médico. Mas, de antemão, a gente pode alertar, sim, ligar o alerta da função renal e da questão da deficiência de ferro. E então a gente vai, e é caso da hemoglobina glicada, a gente pode dar uma reduzida naqueles alimentos industrializados, tudo bem? Então, de antemão, já peço para você que você faça um check-up ou você vá num médico mais especializado para fazer um exames mais específicos, porque você pode sim estar sentindo um cansaço, queda de cabelo, imunidade baixa, você pode ter alguma resfriado de repetição, inflamação de repetição, pode estar com algum problema de inchaço no corpo, tudo bem? Então, esse que é um alerta para que você possa, sim, futuramente se preocupar um pouco melhor sobre isso. Mas esse primeiro passo da saúde preventiva é ótimo para que você tenha mais um norte, tudo bem? De repente você passou esse exame por algum outro especialista ou não levou ao especialista porque aí não queria voltar para a consulta, mas isso nos dá uma margem para que você tenha que sim ser acompanhado um pouco melhor, mais de perto, para ter sim essa terceira idade sem mais nenhuma intercorrência, tudo bem? Então, esse é a nossa saúde preventiva de hoje e em breve lerei mais outro exame, tudo bem? Para você que não mandou, pode mandar que nós vamos ler aqui sem divulgar a pessoa. Então, até a próxima.